Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro, capítulo 68. Os dias se sucediam céleres. Isabela dedicava-se aos seus compromissos profissionais e espirituais, bem como aos filhos, com extremo empenho. No decorrer do tempo, constatava com pesar que seus pesadelos, um a um, se tornavam reais, presenciando os dias de angústia, tormento e desespero que se abatiam sobre o planeta. Eram 10 horas da noite de um sábado quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz conhecida e querida de Helena evidenciava tristeza. Assim que a escutou, Isabela ficou séria e indagou: "O que houve?" Sem rodeios, a amiga comunicou: "Eliana desencarnou ontem à noite." "Mas o que aconteceu?" Estava surpresa e inconformada. "Você acompanhou a situação das últimas chuvas por aqui? Os desmoronamentos?" "Sim, tenho visto pela internet." Ela estava ajudando algumas famílias da comunidade a deixarem suas casas e o morro desabou. Várias habitações foram arrastadas pela encosta e muitas pessoas não conseguiram escapar. Entre elas estava Eliana, que, como sempre, se dedicava ao próximo sem descanso. Isabela permaneceu por longo tempo em silêncio. Depois suspirou com profunda tristeza. "O que fazer? Perdemos uma grande líder. Certamente ela está agora nos braços de Jesus, a quem serviu com amor e renúncia." Helena falou com a voz embargada pela emoção. "Sim, é verdade. Aqui estamos todos de coração partido. Ainda assim, não vamos esmorecer. Queremos prosseguir com todas as atividades da instituição, tal e qual ela nos orientou. Estamos tristes, porém confiantes de que ela mesma no futuro se unirá ao grupo em espírito para nos instruir e conduzir." Limpando as lágrimas abundantes que lhe corriam pela face, Isabela desligou o telefone. Sentou-se ao lado da mãe, que brincava com os netos. Observou-os por algum tempo. "Mãe, pode colocá-los na cama hoje? Não me sinto muito bem." Subiu e deitou-se, entregando-se a dolorido pranto, com o coração apertado. Cada vez que via um noticiário, sentia a grande opressão que se abatia sobre a terra e suplicava forças a Deus para poder suportar aqueles dias aterradores. Eliana, por sua vez, rapidamente se refez no plano espiritual e caminhava pela colônia em conversa com alguns companheiros, entre eles seu orientador. "Estamos felizes com seu retorno, Constância."
especialmente pelo êxito alcançado. Sua ajuda agora, aqui no plano espiritual, será muito importante. Necessitamos de todos os companheiros abnegados com os quais possamos contar. O momento é muito grave. Estamos sobremaneira preocupados com nossos irmãos terrenos. Estou pronta a servi-los em tudo o que puder. Entretanto, preciso solicitar o apoio de vocês em uma questão que toca fundo meu coração. Adivinhando-lhe de pronto a preocupação, Macedo sorriu e disse: Está falando de Licínio. Sim, isso mesmo. O que deseja fazer, Constância? Ele já foi transferido para outro orbe, não é? Sim, encontra-se no plano espiritual de um planeta primitivo, sendo preparado para futuro reencarne. Se Jesus me permitir, serei feliz em contribuir o mais possível com meus irmãos na Terra, mas depois gostaria imensamente de reencontrar Licínio. Olhando-a com profundo respeito, Macedo considerou: Você está prestes a seguir para a capela, cumpriu seu trabalho na terra e pode regressar ao seu verdadeiro lar. Ao invés disso, deseja dirigir-se a um planeta primitivo para permanecer ao lado de nosso irmão? Embora deseje ardentemente voltar ao lar em capela, onde me aguardam afetos preciosos, não poderia fazê-lo deixando Licínio para trás. Estou ligada a ele por laços indissolúveis. Seus olhos cintilavam e lágrimas desciam-lhe pela face. Quero pedir autorização para acompanhá-lo, ainda que seja para assisti-lo do plano espiritual. Macedo fitou-a com o carinho de um pai. Sem dúvida, tem méritos acumulados e que pesarão a seu favor na decisão dos espíritos superiores que administram o universo. Vamos levar sua solicitação. Com humildade, ela agradeceu. Obrigada, meus irmãos. Enquanto isso, estou pronta para contribuir em tudo o que estiver ao meu alcance. De fato, temos muito trabalho a fazer. Um enorme grupo de almas deixará o planeta esta noite. Algumas delas serão recolhidas à nossa colônia, porém a grande maioria será exilada da Terra tão logo se separe do corpo físico. Uma vez encerrado aquele encontro, verdadeiro exército formado por espíritos da colônia partiu em direção à terra para o socorro necessário. Algumas horas mais tarde, o imenso grupo retornou, trazendo consigo inúmeros espíritos, muitos desacordados, que acabavam de deixar o corpo físico. Assim, Constança prosseguia em serviço com os grupos de resgate distribuídos por todo o orbe terrestre. Semanas depois, Macedo procurou-a para comunicar: Você tem a autorização para seguir em companhia de Licínio. Todavia, deve estar bem consciente dos riscos
caso decida reencarnar naquele planeta. Eu sei, não pretendo fazê-lo por ora, mas somente quando ele puder aproveitar de fato a minha presença física. Quando desejar, pode partir. Agradeço por sua intercessão. Ficarei aqui o tempo que puder ser útil. Quando a situação estiver melhor, partirei. Que Jesus a abençoe e ampare, minha dedicada irmã. Em silêncio, ela sorriu feliz e aliviada. Estava decidida a permanecer ao lado daquele ser a quem tanto amava. Peter, que agora vivia em companhia da mãe e da filha Jennifer, continuava maravilhado com o sucesso. Vez por outra, nas raras ocasiões em que estava sozinho, lembrava-se com saudade de Isabela e dos filhos. Porém, antes que pudesse ter qualquer ideia ou iniciativa no sentido de repensar suas atitudes, sua atenção era atraída por algum compromisso prazeroso que de imediato lhe vinha à mente, em geral sugerido por entidades espirituais recalcitrantes no mal. Estas o mantinham em estado de hipnose mental, dominando-lhe a vontade e manipulando sua vida de acordo com seus inconfessáveis interesses. Envolvido pelas densas energias que partiam de sua própria mente, acrescidas daquelas que emitiam os espíritos das sombras, Peter sentia-se mais cansado do que o habitual. Por insistência da filha e da mãe, resolveu tirar alguns dias de folga e ir para uma pequena cabana que possuíam nas montanhas. Em frente à casa havia um lindo lago circundado de exuberante natureza, criando um cenário magnífico. Peter sentou-se perto da cabana, onde acenderam uma fogueira, e ali ficou naquela noite fria, observando o céu e as estrelas, aconchegado pelo calor do fogo e das cobertas que o protegiam. Mais tarde, ao recolher-se já na cama, foi tomado por súbita nostalgia. Naquele lugar tranquilo, conseguia perceber melhor suas emoções e sentia-se sozinho e vazio. Leu um pouco e, depois de arrumar a lenha na lareira, ajeitou-se no leito e adormeceu. Assim que seu corpo físico caiu em sono profundo, seu corpo sutil foi recebido por um grupo de antigos amigos. Ao vê-los com emoção incontrolável, fitou-os um a um e indagou: Quem são vocês? Sei que os conheço, mas não me recordo. Enquanto Henrique e Elvira irradiavam energia sobre seu córtex cerebral, Ernesto plasmou diante dele uma projeção de sua própria tela mental, com as lembranças derradeiras da última encarnação que tivera em Capela. As imagens mostraram a Peter um homem arquitetando o envenenamento de outro. Depois viu o homem lançar Ernesto do alto de um prédio e, em seguida, identificou a si mesmo ocupando a mesa e o escritório daquele a quem tirara a vida. Então, observou-se morrendo também sob a influência espiritual de Ernesto, e ambos perdendo-se na noite dos séculos em duelo de ódio. Por fim, viu-se sozinho
vagando sob forte nevoeiro em região que mais se assemelhava ao inferno. Quando a projeção terminou, Peter caiu de joelhos em choro convulsivo. Ernesto aproximou-se, ajoelhou-se à sua frente e falou, tocando-lhe o ombro. Ferdinando, acorde, meu irmão. Erguendo o rosto, Peter o fitou e indagou: aquele homem sou eu? Você se recorda? Peter respondeu entre lágrimas, olhando para Elvira: sim, eu me lembro de tudo. Agachou-se e chorou, com a cabeça colada aos joelhos. Elvira acercou-se daquele que fora seu primo há muitos milênios em Capela e com amor e doçura esclareceu: viemos aqui hoje, Ferdinando, para nos despedir de você e convidá-lo a repensar suas atitudes. Despedir não vai demorar para que regressemos ao sistema de Capela. Logo completaremos nossa tarefa na Terra e pretendemos retornar. Você também, Ernesto? Sim, meu irmão, o momento se aproxima. Ernesto fez pequena pausa antes de prosseguir. A Terra passa por importante fase de transição. Prepare-se para ascender na escala dos mundos e tornar-se um planeta de regeneração, onde as leis de Deus governarão os homens e, finalmente, os ensinos deixados por Jesus serão aceitos e vividos. No entanto, o planeta vive neste momento o Armagedon profetizado por João no Apocalipse. A luta entre o bem e o mal se trava por toda parte. Essa luta, que muitos julgam ser entre as nações e Deus, de fato já acontece envolvendo os poderosos da terra e todos aqueles que insistem em violar as leis divinas que comandam o universo. Os homens são influenciados por inteligências infernais apegadas ao mal, que pelo orgulho que alimentaram ao longo dos milênios, acreditam ser possível opor-se indefinidamente ao bem e ao Criador. Ao término dessa luta, até ingênua, todos os que insistirem em permanecer longe de Deus e de seus ensinamentos, independente da crença religiosa que abracem, serão exilados da terra e levados para planetas primitivos, para ali encetarem a trajetória de regresso ao Criador. Repete-se dessa forma aquilo que ocorreu em nosso orbe. Ernesto fez outra pausa e depois continuou. Centenas de almas estão deixando o planeta todos os dias, conduzidas para mundos primitivos. Infelizmente, muitos de nossos irmãos de Capela ainda não conseguiram alinhar-se com as leis de Deus e são novamente banidos para mais uma vez recomeçar
em mundos em início de evolução. Ernesto fitou Peter com imenso carinho e prosseguiu. Partiremos em breve, Ferdinando, mas antes queríamos ter uma última conversa com você. Ernesto calou-se emocionado. Elvira aproximou-se e disse: Estamos muito preocupados. Desejamos que consiga fazer seu trabalho de renovação interior para o bem e que continue na Terra. Ser enviado outra vez para um planeta primitivo significará estacionar em suas possibilidades e acrescentar dor e sofrimento à sua alma. Já não foi suficiente, Ferdinando? Por que rebelar-se ainda? Você dispõe de todos os recursos de que precisava. O conhecimento espiritual, uma companheira que está trabalhando arduamente para renovar-se, a saúde e a inteligência. Enfim, em tudo para cumprir os compromissos assumidos antes de seu regresso ao plano físico e a grande oportunidade de alinhar-se com as leis universais. Ernesto, Elvira e Henrique, pelo intenso amor que dedicavam a Ferdinando, estavam envoltos em intensa luz. O outro, por sua vez, não conseguia erguer a cabeça e a segurava entre as mãos. Lembrara-se de tudo, dos erros e sofrimentos, dos compromissos firmados no plano espiritual antes de reencarnar, das recomendações e do preparo que tinha para enfrentar o momento de transição da Terra. Sobretudo, estava consciente de se haver comprometido a contribuir nessa passagem decisiva. Quanto mais as lembranças afloravam em sua mente, mais ele chorava desolado. Ernesto e Elvira se mantiveram calados até que Ferdinando ergueu a cabeça. Incapaz de fitar os benfeitores, apenas gaguejou entre soluços. Falhei novamente. Ernesto tomou-lhe o braço enérgico. Erga-se e siga em frente. Não chore o passado, construa o futuro. Você está aqui e ainda pode refazer sua história, mudando suas decisões. Tem o destino nas mãos. Basta que se reerga e decida retornar aos seus deveres, trabalhando com afinco e determinação pela sua própria renovação e para o bem de todos. Elvira abraçou o primo. Gostaríamos de regressar em sua companhia. Já que isso ainda não é possível, vamos aguardá-lo e sustentá-lo com nossas orações e vibrações de amor. Ferdinando, que não conseguia enfrentar o olhar de Elvira, questionou: Acha mesmo que ainda tenho a possibilidade de fazer algo de verdadeiramente útil?
Certamente, se assim quiser, como encarnado, está diante da mais incrível oportunidade que Deus lhe deu. Aproveite a sua encarnação para o bem. Permaneça na Terra e siga, junto com o planeta, em sua espiral de ascensão e progresso. Após curta interrupção, ela falou contundente: não desperdice essa oportunidade, que é a última. Para isso, precisa pôr as ilusões de lado e buscar a verdade acima de tudo, principalmente a verdade a respeito de si próprio. Elvira calou-se. Ernesto aproximou-se e abraçou-o com imensa ternura, dizendo: de certo, no futuro nos encontraremos em capela. Cabe a você decidir quanto tempo isso levará. Volto a repetir: o destino está em suas mãos. Todos permaneceram quietos, embalados pelo silêncio da noite. Depois, os três se despediram de Ferdinando com forte e emocionado abraço e partiram de mãos dadas. O corpo físico de Peter estremeceu na cama pelo impulso das sensações que ele vivia em espírito. Despertou assustado e angustiado, com o rosto banhado em lágrimas. Sentou-se na cama, tentando compreender o que acontecera, sobretudo em meio às emoções e imagens conturbadas do recente encontro. Buscava manter viva as lembranças. Ainda que sua mente estivesse turva pelo distanciamento que experimentara das realidades espirituais, ele sabia da urgência de promover mudanças em sua vida, tomar outros rumos, ter a humildade de recomeçar, por mais que isso representasse esforço, vergonha e abandono das ilusões. Enquanto caminhava até a janela, necessitado de ar fresco, ele pensava que aquele havia sido um encontro real. A despeito de não recordar todos os detalhes da conversa, trazia nítida impressão das emoções que vivenciara. Depois de aspirar o ar gelado da noite, fitou o céu por longo tempo, procurando intuitivamente o sistema de capela. Então, fechou a janela e deitou-se. Entretanto, não conseguiu mais dormir. Durante os 2 dias seguintes, Peter descansou, mas permaneceu ensimesmado. Decidiu por fim voltar com a família para casa antes da data prevista. No caminho ia pensativo e distante, atento às próprias emoções, sentindo como se despertasse de profundo sono. Em casa, logo após o jantar, foi para o quarto e andou de um lado a outro, parecendo indeciso. Decorridos alguns momentos de hesitação, sentou-se na cama, pegou o celular e ligou para Isabela. Boa noite, Isabela. Surpresa, ela o cumprimentou. Olá, Peter, tudo bem? Tudo. E como estão as coisas aí? Estamos todos bem.
Peter silenciou e ela, percebendo a modulação de voz diferente, insistiu. Está mesmo tudo bem? Claro, está tudo ótimo. Seguiu-se novo silêncio, porém dessa vez Isabela manteve-se em expectativa. Por fim, Peter falou. Isa, fazia muito tempo que não a chamava pelo apelido. Eu gostaria muito de ver as crianças no sábado. Sei que não é meu dia de visita. É que estou com saudade. Tudo bem, Peter. Vou trabalhar no centro espírita no sábado, mas não há problema. Minha mãe estará aqui, você pode vir. Vai trabalhar no sábado? Sim, assumi mais uma tarefa na casa. É uma noite de evangelho. Sentimos que estamos precisando muito dele neste momento que o nosso planeta vive e resolvermos a ampliar nossa luz, implantando aos sábados um novo trabalho aberto ao público. Você não se cansa? Sim, bastante, mas minhas energias se renovam ao sentir a atuação luminosa de nossos orientadores espirituais. É claro. Então, vou ver as crianças no sábado. Está certo, vou deixar minha mãe avisada. Despediram-se. Ao desligar, Isabela teve certeza de que algo estava acontecendo com o ex-marido. No sábado, estava sentada à mesa, iniciando o comentário da lição do Evangelho que fora lida, quando viu Peter entrar no salão. Ele evitou fitá-la diretamente, procurou um lugar no fundo e acomodou-se. Embora à entrada dele o coração de Isabela batesse descompassado, ela prosseguiu em sua atividade. No final, procurou por Peter e, ao vê-lo, disse: Que surpresa! Não o esperava aqui. Ele beijou-a na face e respondeu, sorrindo: Foi um lindo comentário, Isa. Agradeço em nome daqueles que o fizeram. Não foi meu. Só colaborei no que me foi possível. Temos muitos amigos espirituais trabalhando conosco. Eles tecem lindos comentários em todas as nossas tarefas dedicadas ao Evangelho de Jesus. Peter não respondeu, apenas sorriu. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao estacionamento, indagou: Como andam as atividades da instituição? Temos muito trabalho. Há inúmeras pessoas necessitadas de tudo. Você sabe, Peter, as pessoas estão muito carentes de orientação e auxílio. Precisam encontrar algo em que acreditar para fortalecer sua fé em Deus. A abençoada doutrina espírita tem ajudado centenas e centenas de pessoas a obter respostas para as dúvidas fundamentais que atormentam todos os homens. Com isso, traz paz aos seus corações, consolo e uma fé cada vez mais vigorosa, porque baseada na razão e não apenas em emoções instáveis. Ele a ouviu atento e, ao chegarem aos automóveis, perguntou: Acha mesmo que o momento pelo qual passamos é o do grande transição da Terra? Estou convencida disso. Continuo tendo aqueles sonhos premonitórios e, infelizmente, eles sempre se realizam. Você sabe o quanto isso me perturbou a princípio. Agora, depois de tantas experiências que tive, procuro contribuir como posso, orando e fazendo tudo o que está ao meu alcance
para colaborar com o mestre na árdua tarefa de despertar a consciência humana. Ele afastou alguns fios de cabelo que com o vento cobriam o rosto de Isabela e disse carinhoso: "Você está diferente, mais madura. Está linda, Isabela." Ela sorriu, procurando desviar a conversa para outro rumo. "Esteve com as crianças?" "Ainda não. Se não se importar, irei com você e, quem sabe, podemos jantar juntos." "Será um prazer." O jantar foi tranquilo. Juliana e Marcos estavam felizes com a presença do pai, e o menino não se cansava de abraçá-lo. Brincaram muito, e Peter comentou com Isabela: "São crianças amorosas e educadas. Você está fazendo um excelente trabalho, Isa. Meus parabéns." Não deixando escapar o ensejo, ela comentou: "Seria ainda melhor se você passasse mais tempo com eles." Ele a encarou sério. "É o que desejo. Aliás, acho que preciso mudar muitas coisas." Fez-se silêncio entre os dois, até que ele prosseguiu: "Isa, tenho pensado bastante em minha vida nos últimos dias. Estou angustiado e acho que tenho de fazer muitas mudanças. Por outro lado, mudar parece algo tão difícil, tão penoso, que sinto como se tivesse uma montanha enorme sobre mim e devesse removê-la com minhas próprias forças. A montanha é gigantesca. Parece que não vou conseguir." Ele baixou a cabeça pensativo. Depois, olhando-a, disse: "Acho que fiz algumas escolhas equivocadas e me sinto sem forças para procurar o caminho de volta." Fixando os lindos olhos azuis do homem que amava, Isabela falou, inspirada por amigos espirituais que ali se encontravam: "Nada é impossível se você for perseverante. Deus nos concede aquilo que pedimos. Peça e lhe dará as forças que lhe faltam para obter êxito no que sente que deve fazer." "Não sei nem por onde devo começar." Isabela pensou por instante e então sugeriu: "Por que não faz uma visita a Uberaba, no Triângulo Mineiro, para viver um pouco da atmosfera daqueles que conviveram com Chico Xavier e que até hoje laboram no espiritismo?" "Por que ir até Uberaba?" ele questionou. "Ali ainda jorra uma fonte cristalina do cristianismo primitivo, vertendo como água pura da nascente para todos aqueles que desejarem dela beber e que se dispuserem ao esforço efetivo pela própria renovação interior. Só essa renovação poderá ajudar o homem no momento de transição do planeta, esteja ele encarnado ou fora do corpo denso." Ele refletiu e depois perguntou, hesitante: "Você viria comigo?" "Poderia ir se levarmos toda a família. Não aguentaria ficar longe das crianças por muito tempo." "Então vou levar minha mãe para ajudar com as crianças." "Por mim, tudo bem." "Sua mãe não se importará?" "Acho que não. Isso lhe dará algum tempo para descansar." Combinaram os detalhes da viagem, que definiram para dali a 2 semanas.
depois de vários preparativos, viajaram para o Brasil. Isabela trazia o coração cheio de esperanças, enquanto Peter, inseguro e receoso, sentia culpa e remorso. Sabia que precisava consolidar de fato o desejo de conquistar a força e a humildade imprescindíveis para a renovação interior. Só assim reencontraria o caminho para o verdadeiro sucesso, o amadurecimento espiritual. Algum tempo depois, Elvira, Ernesto e Henrique participaram de linda festa de despedida a um grupo de espíritos que se preparava para regressar ao sistema de capela. Estavam reunidos em sublime cerimônia presidida por Jesus. Nela, o grande mensageiro de Deus alegrava-se com aqueles irmãos que haviam colaborado em sua luta pelo progresso planetário. Mais tarde, naquela mesma noite, numeroso grupo de capelinos deixava o orbe da Terra. Para Ernesto também, logo estaria encerrado o exílio. Então, viveriam de fato juntos para sempre, prosseguindo no caminho ascendente de crescimento espiritual para Deus, no mundo abençoado que já atingira a fase de regeneração, na qual o amor e a fraternidade regiam as almas e os corações. Felizes, Elvira, Ernesto e Henrique observavam seus irmãos partirem. De repente, o semblante de Ernesto ficou sério e Henrique comentou: "Está preocupado com Ferdinando." "Sim, Henrique. Eu me sentiria mais feliz se ele pudesse retornar conosco. Infelizmente, suas escolhas até agora o levaram a caminho diferente." Henrique indagou: "O que acha, Elvira? Ele vai conseguir ficar na Terra ou sucumbirá de novo e acabará por ser exilado outra vez, como tantos de nossos irmãos de capela, que junto com irmãos da Terra estão sendo transferidos compulsoriamente para mundos primitivos?" Elvira se manifestou prontamente: "Só Deus tem a resposta, não é, Henrique? O certo é que Ferdinando tem todas as condições para o pleno êxito de sua encarnação. Tudo lhe foi dado para que triunfasse sobre si mesmo. Ele está despertando do torpor em que mergulhou, mas ainda pode fazer o esforço pela renovação e mudar, permanecendo na terra, essa morada luminosa preparada por Jesus para os seus irmãos muito amados. A escolha é e será sempre dele próprio. Por isso, nós não podemos ter certeza. Isso compete somente ao Criador. Vamos continuar orando por ele e enviando-lhe nossos pensamentos de afeto e desejos de sucesso." Os três se uniram, enlaçando os braços, e contemplaram o planeta com extremado carinho. Naquele instante de alegria, oraram a Deus, pedindo que abençoasse o lindo orbe azul
em seu momento de transição, bem como os seus habitantes. Depois observaram o grupo de capelinos que partia. À medida que se afastavam, deixavam atrás de si, no imenso negro dos céus, rastros luminosos que se confundiam com o cintilar das estrelas. Regressando à constelação de Capela, enfim, reunidos pelo amor e com o coração transbordante de gratidão a Jesus, sentiam-se igualmente unidos a Ele para sempre.